Boa noite. Começou a nova temporada do podcast Folha Rural. Ao meu lado, Crisna Lima. Obrigado por aceitar e fazer parte desse projeto. Que é isso aqui, estamos muito felizes, gente. Estamos aqui com vocês nessa nova fase. Mais uma vez, muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui para contribuir bastante com o Folha Rural, com esse projeto maravilhoso que vai levar o nosso agronegócio do nosso estado para muito mais longe. Obrigada, Kilson. Boa noite, Crisna. Boa noite, nosso convidado, Dr. Luiz Arthur Batista. Boa noite. Eu quero agradecer o convite e quero falar que esse programa ele realmente veio somar para o produtor acreano. Obrigado. Se faz necessário. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. Luiz, fica à vontade, a casa é sua. A gente vai tentar fazer um bate-papo da maneira mais leve possível para que o nosso espectador, para que ele venha entender. Eu tenho certeza que você trouxe um conteúdo muito bacana para a gente. Nada poderia ser melhor de uma pessoa que vem do agro, que sabe qual é a dificuldade do produtor, do pequeno, do médio e do grande. E eu acho que hoje vai ser uma entrevista muito esclarecedora e eu acho que você vai contribuir bastante para esse tema aqui no Folha Rural. É verdade, que isso, inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores, pessoal. A história do Dr. Luiz Arthur, ela se engloba juntamente com o direito. A história dele é uma história lindíssima, por isso que ele está aqui, porque você sabia que ele se tornou um advogado porque ele precisou de um tipo de atendimento e ele era um produtor, sentiu as dores e disse: peraí, agora a gente pode melhorar esse tipo de atendimento, não é isso, Kilson? A história dele é excepcional. É isso aí. Eu vou resumir um pouco. Eu sou acreano, né, filho do Dr. Luiz Augusto, lá do laboratório, minha mãe Suzana, e eu tive uma alfabetização, estudei nas melhores escolas, primeiro passo, mas numa determinada época da minha vida, aproximadamente aos 16 anos, eu parei de estudar. Eu virei produtor. Meu pai do ramo do laboratório, né? Minha mãe advogada, né? E eu não queria outra coisa a não ser ter uma fazenda. E assim eles proporcionaram. E por um período de 25 anos, eu só me dediquei à pecuária. Virei um produtor, fui bem sucedido, fiz muitas amizades, conheci muita gente, vivi esse mundo. E eu fui assentado, na época, pelo INCRA, lá na estrada de Plástico de Castro, no projeto Triunfo, né? Então, precisei, em determinado momento, fazer uma regularização. E procurei um profissional. O profissional, não vou aqui adentrar que ele faltou com a ética. Não. Ele era um profissional até que tinha o conhecimento, mas só jurídico. A dor que o produtor, o sentimento, a necessidade que o médio pequeno produtor, que na época eu era um médio produtor, sente, ele não conseguia interpretar. E eu tive dificuldade nisso aí. Então eu enxerguei que o médio e o pequeno produtor, que é 70%, 80% do nosso estado, é pequeno e médio produtor. Se você não souber, se você não tiver como interpretar, um simples conhecedor do direito, da lei, ele se torna um profissional que não supra a necessidade do produtor. E eu senti isso. E, doutor Luiz, isso para o produtor, a demora, ela é muito negativa para o produtor, no fim das contas, né? Sim. O que acontece? O grande produtor, de uma maneira ou outra, ele sempre vai estar assistido. Ele vai procurar um bom advogado aqui ou fora do estado, um contador aqui ou fora do estado. Mas o pequeno e o médio,
muitas vezes não sabe distinguir o que é um cartório de notas e um cartório de registro, muito menos uma escritura, uma minuta. Então, se você não realmente interpretar, e também, Krisna e Kilson, o advogado, ele faz um papel de tudo junto. Ele é médico, ele é psicólogo, ele tem que escutar o produtor. Por que que você está aqui? Por que que você quer regularizar? Ah, é por falecimento, é por herança, é por problema que já comprou mal regularizado, é falta de pendência no decorrer da vida, comprou uma coisa que não estava bem regularizada. Então, você tem que conhecer cada um desses pontos que eu citei aqui. Você tem que interpretar, não é só me dar aqui que eu vou regularizar. Muitas vezes, eu sempre falo para meus clientes, às vezes o cliente me procura, eu falo, quanto tempo que você está lá? Ah, tem 20, 30 anos. Então, vamos imaginar que em 30 anos você não conseguiu fazer, você não fez. Então, nós temos que resolver a sua vida em 30 anos. Ele já começa a entender que tem um déficit, que ele podia ter se manifestado antes, podia ter procurado antes. E aí ele vai entender que se tiver alguma demora, alguma dificuldade nesse percurso, ele vai falar, poxa, mas tem 30 anos que eu estou com um contrato de compra e venda guardado lá atrás do armário, dentro do armário. Então, assim, a gente tem que saber qual é a dor, senão você não vai conseguir decorrer um bom serviço. Certo, certo. Então, assim, fica bem, bem claro que a necessidade, a dor e a falta de conhecimento foi o que te fez buscar para estar onde está hoje. Advogado, OAB, tá com um Bottom aqui. um bottom bonitinho aí do lado. Meus parabéns. A gente fica feliz porque a gente acompanhou um pouquinho da história de vocês, a gente sabe de fato como é que é a luta, como é que era. Só quem viveu o Acre da década de 90 para trás, eu falo de 90 porque eu sou um pouquinho mais novo, né? Sabe qual que era a dificuldade em todos os termos possíveis, né? Hoje a gente ainda vê algum atraso aí em relação a algumas coisas, mas lá atrás não era só, o problema não era só documentação, era problema de rodovia, era de tudo um pouco. Então, assim, só quem viveu consegue entender e consegue saber a dor que foi para poder chegar onde chegou, né? Vamos fazer uma síntese aqui rápido. O que aconteceu com a Amazônia? Vieram os imigrantes, os paulistas, os mato-grossenses, os gaúchos, e vieram os nordestinos. Os nordestinos foi no tempo da guerra, ou virava soldado da borracha. Ou ia para a guerra. Aonde eles foram? Abrir fazenda? Não, os seringais. Conhecimento? Muito pouco. Pouquíssimo. Depois vieram os produtores. Todos eles, Krisna, foram chamados pelos governantes. Ninguém Era veio... interesse do governo povoar essa Tinha um projeto região. também que era naquela produzir para não perder, né? Era a integralização que Isso. tinha da Amazônia, que foi quando os sulistas vinham Isso. e para poder ocupar as áreas, né, e desbravar. Naquela época havia um interesse do governo que essas terras virassem produtivas. E aí, quem teve a sorte tá até hoje aí, né? Sorte e coragem, né? Sorte e coragem. Então, o que aconteceu? A ocupação, ela foi feita, teve o chamado, mas a regularização, muito pouco. Não é que não teve, eu estou falando muito pouco. Então, a pessoa, antigamente, falava, eu vou adquirir uma área rural, uma terra, igual o ditado, a linguagem popular, ele só se ligava em trabalhar, em fazer abrir para fazer uma pastagem, fazer um açude, fazer uma casa. E você vê belíssimas propriedades, bem formadas, bem estruturadas, e você fala depois de 20, 30 anos, fala, e a documentação? Rapaz, eu nem sei, cadê? Eu nem fui nisso. Morreram não sei quantos, eu não assinei, não fui atrás. E hoje mudou.
Hoje você não pode mais abrir, hoje quem tem já tem, hoje você tem que administrar sua propriedade ambientalmente diferente, coisa que ano passado, que no passado a queimada era que limpava, hoje não pode mais. E aí veio a parte documental, a parte fundiária. Por que que acontece? Muitas vezes a gente tem que deixar claro que existe, existe a parte ambiental, a parte fundiária, que são situações diferentes. Uma coisa é a parte ambiental de uma propriedade, outra coisa é a parte fundiária. Fundiária é o quê? É documentação. Certo. Outra coisa é a parte agrária. O que é a parte agrária? Essa parte fundiária é o que vai dar o direito da posse. Da documentação. A posse virar proprietário. Certo? Então a gente fala, o que é o agrário? O agrário é a atividade. O que é o agrário? É a atividade que você é lá. O que é o fundiário? Documentação. E o que é o ambiental? É deixar aquela propriedade ambientalmente correta, conforme manda a lei, conforme manda o código, conforme manda. Então, existem 3 situações. Muitas vezes, na maioria das vezes, a propriedade ela precisa que regularizar as 3 coisas juntas. Os 3 níveis. Os 3 níveis juntos. Então, não é só, eu preciso arrumar o documento da minha casa aqui na cidade. Tu vai falar ambientalmente aqui, do terreno? Vai mudar? Tu vai falar o agrário? Tu vai montar ali uma plantação, uma granja? Não, uma atividade? Não. Tu só vai para o fundiário, só vai para a parte documental. A propriedade rural não, ela é diferente. Ela tem, mas eu tô com a documentação boa, precisa ajustar ambientalmente. Eu tô com a documentação boa, a parte ambiental ajustada, mas eu preciso ajustar a minha atividade. Hoje a gente fala em licenciamento ambiental. Para quê? Para atividade. Então, assim, hoje a coisa ficou muito complexa. Não é só ter a propriedade. Mas é só para os grandes? Não. Qual é a diferença quem tem 100 hectares, 10 hectares e 1.000 hectares? Ambientalmente é a mesma. Certo. Fundiariamente é a mesma. Tem que ter escritura. Uma fazenda de 1.000, de 100, de 10. O que dá propriedade é a escritura pública. Certo. Então, assim, não é porque é grande ou porque é pequeno. Agora, lógico, voltando lá atrás, o pequeno e o médio tem sim. Tem a dificuldade de interpretação, de conhecimento, de acesso. Isso aí é onde o profissional tem que ter esse entendimento. Que o que você trata com um grande pecuarista, um grande produtor, o assunto é o mesmo, mas a situação não é a mesma. E esse vai ser o papel do Folha Rural aqui essa noite. Vamos tirar a dúvida desse povo e esclarecer. Vamos lá. Tentar ajudar da melhor forma possível. Luiz, na tua visão, qual que é o principal gargalo, o que é o problema ambiental do Brasil hoje? Vamos lá. Vamos imaginar que nós estamos aqui nesse estúdio e eu lá de fora vou falar assim, não tem cadeira, não tem mesa. Mas por que você está falando que não tem cadeira, não tem mesa? Não, porque eu estou vendo lá de fora. É o que está acontecendo hoje. O governo, a instituição maior que detém todos os órgãos. Aonde estão os órgãos? Aonde está o INCRA? Governo federal. Eu não estou aqui falando mal do governo federal. Eu estou aqui dizendo que a maneira que está conduzindo as coisas não está melhor. Não é a melhor, Crisna, veja bem. Porque existem os 2 lados. Então, o que acontece? Não está sendo usado da melhor maneira. Então, hoje, embargos via satélite. Imagens do PRODES. Aí vai chegar lá para o produtor, pequeno produtor, para o médio, e fala, olha, o frigorífico não vai abater o seu gado. Tanto que o solutor, para criar um bezerro, deixar fazer virar boi, isso não pode comercializar. Mas por quê? Eu estou vendo uma imagem do PRODES. O que é PRODES na cabeça do produtor, do médio, do pequeno? Você tem que explicar. Então, veja bem, qual é o gargalo? Voltando à pergunta. São as informações que são excelentes, mas não estão sendo usadas da melhor maneira. O produtor está padecendo.
O produtor, ele está sendo injustiçado. Agora, doutor Luiz, eu estou falando sobre essa questão do problema ambiental aqui no nosso país, trazendo um pouquinho aqui agora para o nosso estado, território do Acre. Nós temos mais de 47% de todo o nosso território aqui do estado de áreas protegidas, que são terras indígenas, né, áreas de proteção de conservação ambiental, mais de 7 milhões de hectares. O senhor vê que são espaços que precisam ser respeitados porque a legislação pede que sejam respeitados, né? Determina que sejam respeitados. Como que fica o produtor diante de uma situação dessa que ele precisa respeitar a legislação ambiental, agrária, e sendo que ele precisa trabalhar para ter o pão dele de todos os dias na mesa da família? Como que a gente consegue, através do direito, auxiliar esse produtor? Porque aonde entra o papel do advogado, do direito? A gente primeiro, eu vejo isso aí, tanto para o advogado como para qualquer instituição. Primeiro tem que ser educativo, informativo. Não nada, se você vê, voltando lá no gargalo, você tem uma propriedade de anos, você está lá comercializando o seu rebanho no frigorífico. De repente, você bate na porta do frigorífico. Não, você não pode mais. Mas por quê? Não, porque aqui a sua área foi embargada, tem uma imagem do Prodes. Mas como? Do nada. Entendeu? E aí, Cris, o produtor, ele não sabe a quem buscar. Muitas vezes aquilo não foi informado, aquilo não teve uma educação para aquilo. Na cabeça dele, ele está fazendo muitas vezes o correto. E ele está achando que está certo, né? Então, assim, o que acontece? Você pega uma propriedade e o IBAMA faz uma imagem via satélite, mas não vai lá. Não notifica. Ele não vai na propriedade, ele não tem a ida na propriedade. Aí a imagem, muitas vezes, é injusta. Ela não sabe distinguir se aquilo é uma derrubada, se aquilo foi um vento, se aquilo foi um incêndio criminoso, se aquilo foi um corte raso, um corte alto. Mas ele te embargou. Parou. Você não usa mais atividade. O que é embargo? Embargo é não poder exercer atividade. Eu vou embargar que você não crie mais o gado. Eu vou embargar para não ter mais o peixe. Eu vou embargar para não... É igual um restaurante. Embargou, não para a atividade. Paralisa a atividade. Esse é o embargo. Agora, multa é outra coisa, é penalidade. O embargo ele vem sempre acompanhado de multa ou não? Na maioria das vezes funciona assim. Primeiro vem o auto de infração. O que é o auto de infração? O agente vai na propriedade, e fala assim, olha, essa aqui está errado, você não podia ter feito dessa maneira. Aí ele vai analisar se aquele auto de infração pode ser compensado, se aquele auto de infração pode ser transformado numa advertência, ou se aquele auto de infração foi gravíssimo, já vai vir junto com o embargo e com uma multa. Aí, o processo, ele se inicia administrativamente, civilmente e penalmente. Mas é só ir lá recorrer? Não. Você tem um prazo para a defesa administrativa. Você é responsável civil. O que é o civil? É reparar o dano que foi feito. E a penalidade é o quê? É pagar. É recompensar o dano que foi causado. Mas a imagem via satélite, ela consegue analisar isso? Não. Ela tem a precisão exata? Não. Por quê? O agente não foi lá. Mas o produtor já está com a sua área embargada. Ele já está proibido o seu direito foi retirado de acessar o crédito na instituição financeira, de abater o seu rebanho no frigorífico.
Então, quando eu digo que é injusto, por causa disso, entendeu? E aí, para acabar de completar, agora, dia 1º de abril, tá em vigor, né, o decreto, que a partir de 2019 para cá, toda a área que tiver o PRODES não acessa o crédito no banco. Ah, mas o que é o PRODES? É a imagem. Somente a imagem. O agente não foi, não sabe o que é, só sabe que existe uma imagem. Ah, mas imagem de quê? Uma coisa simples que as pessoas não conseguem, uma coisa simples aqui, Kilson, você que é produtor rural. Você faz a cerca, você faz lá no asfalto ou você é obrigado a recuar 15 metros? Tem o recuo De quem é esse recuo? do governo, da Do União. governo. E se tiver um fogo lá, iniciou na parte do governo ou Tu na é sua? responsável. Aí você é responsável. O governo cuida da dele, ele roça, ele mantém o capim limpo. É isso aí. E se passou uma pessoa na estrada que é pública, jogou uma bagrana de cigarro, iniciou um incêndio na área que o governo tem a obrigação de zelar, porque é dele. Se o produtor não quiser ter problema, ele ainda tem que registrar uma queixa, porque senão... Aí, ele tá daquela sujeito a área, acontecer alguma passa para a sua. Aí você é penalizado. Aí lá em cima a imagem viu que teve uma queimada. É você que vai ter que ser penalizado. Então, assim, é isso, o Cris Nequilson, que está acontecendo. Eu não estou aqui dizendo que tudo que faz é certo, que não existe exageros, que não existe, que se não tiver uma regra, muitos extrapolam. Eu não estou aqui falando isso. Luiz, só para deixar assim mais claro, quem que tem autoridade para embargar uma propriedade rural hoje? Existe a fiscalização federal e estadual. Certo. Certo? Então, o que acontece? Veja bem, você pode ter um embargo por conta de um órgão federal, que é o IBAMA, e pode ter um embargo pelo órgão estadual, que é o IMAC. Certo. Agora, cada um tem a sua diferença. Quando você sofre um auto de infração, você é notificado. Primeira coisa que o advogado tem que perguntar, quando um produtor procura um advogado, é saber quem que notificou você. Da onde partiu esse auto de infração? Ah, é o IBAMA? Eu tenho uma conduta a fazer. Eu tenho um prazo para apresentar a defesa. Eu tenho um prazo para se manifestar. Ah, é um órgão estadual. Eu tenho um prazo para se manifestar. É diferente. Então, a gente tem que interpretar. Ambos têm o poder. Agora, só que tem uma coisa aí que não bate. Um exemplo. O IBAMA não desembarga nada. Ele só embarga. Um exemplo, hoje, as áreas embargadas aqui na Amazônia pelo IBAMA, que foi através do edital do ano passado, que fizeram um atacado de embargo, é o IMAC que tem que analisar o carro. Tem profissionais excelentes lá, mas tem para dar conta dessa demanda toda? Não. Aí você é embargado pelo edital e vai ficar 3, 4 anos o produtor na fila esperando a demanda do órgão competente, que é o estadual, que vai analisar para ver se teve a penalidade, se não teve. Então, assim, você já viu um lixão a céu aberto lá embargado? Embarga, mas continua funcionando. Por que na tua fazenda embarga? Então, assim, o advogado agrário, ambiental, ele busca fazer o direito do produtor, fazer acontecer, trazer à tona o direito do produtor. É essa a função. Muitas vezes não dá para ser educativo, porque já aconteceu. E é o que a gente está passando hoje, por conta desses embargos via satélite, desses PRODES. Você vê, voltando lá, a partir do dia 1º de abril, o Conselho Monetário Nacional, que é o que detém financiamentos, essas coisas, o regramento do governo sobre isso aí, falou que quem tiver a imagem do PRODES não aceita, mas não faz o financiamento.
Aí você chega lá na instituição financeira, seja lá qual for ela. Não, eu tô vendo uma imagem. De 2019 para cá tem uma imagem. Mas o que é, não sei, só tô vendo a imagem. O seu crédito está cortado. Mas como? Eu tenho um custeio, eu já tenho um negócio com você, eu preciso pagar para fazer outro, eu já tenho uma coisa, não é um novo. Como é que a minha vida vai se deparar, o produtor vai se deparar? Não sei. Estou assinando um termo de conduta, mas que termo de conduta? Como é que eu vou assinar um termo de conduta? Um TAC, um termo de conduta lá, de uma imagem do próximo, eu vou assumir uma culpa que não é minha? Aquela imagem pode ter sido um incêndio que se iniciou lá na lateral da estrada, que é a parte que o governo federal é dele, tá lá na lei, é dele, eu não posso utilizar, não posso construir. E eu vou assinar uma conduta, então como? Essas contradições tá inviabilizando a situação. Então, assim, aí é onde entra o advogado, que fala, não, calma lá, eu vou recorrer aqui, porque não foi o meu. O que eu oriento hoje? Aconteceu, chame um engenheiro florestal, chame um técnico, faça um laudo da sua propriedade. Olha, a minha propriedade, ela não tem incêndio. Se acontecer foi aqui. Vá se precavendo, porque não dá mais. O produtor não pode contar com a sorte. Doutor Luiz, o senhor que tem já conhecimento de vários casos iguais a esse que o senhor estava citando aí sobre o PRODES, como é que está a questão da análise jurídica? Hoje vocês conseguem ter ganho de causa para esse produtor que vai em busca dos direitos deles com a representação de um advogado? O produtor tem conseguido bons resultados? Muito difícil. Por quê? Como eu estava falando, tudo depende de uma análise do próprio órgão. É como se eles mesmos autuassem e eles mesmos têm que dizer se aquilo é verdade. E eles funcionam como o juiz, digamos assim, da causa. Exatamente. De qualquer forma. Exatamente. Veja bem, eu vou citar uma propriedade de um cliente meu de 500 hectares de reserva legal. Reserva legal. 500 hectares. Em 2022... teve aquele incêndio generalizado no Brasil. Todo mundo sabe, Pantanal queimou inteiro, Mato Grosso queimou inteiro, Sim. São Paulo queimou inteiro os canaviais. Pois aqui também queimou, 2022. Quando o órgão competente viu que ia prescrever em 5 anos, o que ele fez? Pegaram, fizeram um decreto para intimar por edital. Eu fui como advogado, que quando recebi, fui olhar de um cliente, achei o outro no edital, que saiu no ano passado. E eu falei, mas como? Ninguém foi intimado. Isso aqui vai ser fácil. Vamos impugnar. Não, calma aí. Vamos primeiro saber por que eles fizeram isso. A origem. A origem. Por que tomaram essa decisão? Se eu sei que para você responder um processo, você tem que ter ciência, você tem que ser citado. Como é que você vai responder por uma coisa que você não sabe o que está acontecendo? Sim. Fizeram um decreto em novembro, dizendo, olha, não dá tempo de visitar todo mundo, não dá tempo de comunicar todo mundo, vamos fazer por edital. Meu Deus. Aí o cliente com uma área de 500 hectares, 8 hectares que incendiou em 2022, com boletim de ocorrência, municiado de informações, com laudo pericial. Ou seja, o seu cliente se precaveu. Se precaveu. 22, 23, 24. Quando ele pensou que a vida dele estava normal, se depara com o nome dele lá no embargo. Não pode pegar um financiamento no banco, não pode abater no frigorífico, porque era até embargado. 8 hectares, numa dimensão dessa. Aí você pega lá, mostra tudo, vai pegar os laudos, vai fazer a defesa, vai entrar vai bater na porta do IBAMA e falar, olha, não foi isso, vai cumprir o prazo administrativo, aí eles vão analisar, você vai trazer o carro para o Estado analisar, aí a vida do produtor parou 1 ano, 2 anos. Isso aí que está acontecendo. Acaba que essa rastreabilidade ela fica incoerente, né? Ela Incoerente, exatamente. Exatamente. Mas não tem
Não tem. Aí você vê, mas esse embargo é uma, é uma, é uma tecnologia? É. É uma coisa que pode ser usada? É. Mas está tendo a contraprova? Foram lá para ver? Aquilo realmente é o que diz a imagem? Ela é justa? Ele vai ser penalizado? Não. Para tudo, depois eu vejo. Embarga tudo, depois eu vejo. Suspende o crédito de todo mundo, depois eu vejo. Como é que um agronegócio, como é que um produtor sobrevive desse jeito? Você, de repente, tem a sua vida normal, tem a sua propriedade livre, você abate a sua produção no frigorífico, você comercializa e no outro dia você não é mais nada. É. Aí procura um advogado, o advogado fala, calma aí, o que você fez nesse incêndio de 2022? Eu nem fiz um boletim de ocorrência. Eu nem fiz um laudo técnico. Eu nem fiz nada. Então vamos voltar lá atrás. Mas como que vai voltar? Não vai mais. Então, assim, a gente tem que trabalhar nas duas vias. Uma educativa e a outra preventiva. Que a preventiva é o quê? Se acontecer, se previne. A gente tem que informar o produtor. Não é só sanar. E gerada essa consequência, o produtor ele tem que parar as atividades dele ou ele pode continuar praticando, fazendo as atividades dele até resolver a questão desse embargo? Pode resolver em termos. Você vê, pela lei, você tem lá... Mas digamos, aconteceu um problema lá na minha fazenda, eu crio gado, eu tô com um plantio, tive um problema de um incêndio, embargou a área. Embargou a área. E aí, eu paro a minha atividade ou eu continuo trabalhando até resolver? Você sabe qual é a lei? Como é que funciona? Você tem 100 hectares. Aconteceu alguma coisa, um desmatamento em 5. A área vai ser embargada em 5 hectares. Tá. Isso aí era para ser assim. Pega esses 5 hectares, vamos discutir, vamos ver o que aconteceu e você segue sua vida. Não. A imagem diz que 5 hectares dentro de 100 você não abate mais. Não, você não pega mais financiamento. Mas não é só 5. Prejuízo financeiro para esse produtor. Um absurdo, não, mas altíssimo. Mas a lei diz que identifique a área, resolva aquela área. O restante da fazenda não está embargado, não, mas está. Caramba. Mas tá, porque ele generaliza. Pode ir lá no frigorífico, faça lá uma imagem, puxe lá. Veja lá se uma pessoa com 100 hectares, que se tem 10 embargados, se consegue. Não consegue. Então, assim, ele tem que continuar o produtor, mas é na marra. É a base de sofrimento. É a base de penalidade. Porque o produtor, eu sempre falo, o agro não para. O produtor não tem feriado, ele não tem festa, ele não tem nada. Se não tiver quem fique na fazenda dele, ele tem que ficar. Não tem como fechar, não tem como... Hoje, a cidade está parada. Tirando o pronto-socorro, polícia, tudo fechado. Vai lá ver se a fazenda fechou. Vai lá ver se o gado, se a galinha, se o porco, se o cavalo não teve. Quem estava doente, se não teve que ser medicado. Amanhã o Ceasa tá cheio de gente, a feira tá funcionando, o mercado municipal tá funcionando e por aí vai. Né? Exatamente. Quando tem uma classe que não gosta, né, dessa frase, né? O agro não para, né? Há quem esteja contrário a isso aí. Mas é uma verdade, tudo que vai para a mesa da gente, ela vem através do agro, não tem jeito. Aí você vê agora... Seja os carnívoros ou os veganos. Não tem como, É o agro né? que sustenta. É o agro que sustenta. Infelizmente, o agro é o que sustenta. É notório. É só ver cadê o PIB do Brasil? É o agronegócio. O Brasil hoje é o celeiro do mundo, gente. O único país... Eu vi uma reportagem há uns 8 anos atrás de um presidente da John Deere. Ele veio da Alemanha e foi lá em Santa Catarina, na fábrica da John Deere. E aí o repórter perguntou para ele assim: você acha que o produtor, diante dessa crise que vem vivendo, ele deve investir?
Ele falou assim, deve. Porque é o seguinte, o único país que hoje e no futuro que vai ter condições de produzir para auto se sustentar e vender o excedente é só o Brasil. Tem país que não produz nem para se sustentar, quanto mais para vender excedente. Não tem nem para ele próprio, quanto mais para vender. Então, o Brasil é isso, gente. As leis estão aí, tem que ser cumprida. São excelentes tecnologias, são excelentes coisas. Só precisa ajustar, ser usado da maneira justa. Eu não estou falando correta nem errada, eu estou falando justa. Porque a gente já fala, o direito, a gente fala justiça. Um advogado, ele busca por justiça. Quando fala, ó, ele está buscando o direito, ele está buscando a justiça, ele quer que se faça a justiça. Então, eu insisto na palavra, tem que ser de maneira justa. Eu não estou dizendo para não usar, eu estou dizendo que tem que ser de maneira justa. Certo. Luiz, vamos para a solução do problema. Tentar fazer uma pergunta bem clara para a gente ser bem objetivo. Como que eu faço uma área embargada? Ela pode ser regularizada? Pode. Uma área embargada pode. De que maneira? Primeira coisa, buscar qual órgão que fez O embargo. Estadual ou federal, porque eles têm regramento, situações próprias para o advogado agir. Defesa, prazo para recorrer, prazo para apresentar. Cada órgão tem a sua diferença. Certo. Não é a mesma coisa. Segundo, qual órgão? Primeiro, qual órgão? Segundo, por quê? O que aconteceu? O que está dizendo? Não, estou vendo aqui que em 2022 tem uma imagem aqui. Aí. Então, assim, vamos lá. O que aconteceu em 2022? Vamos buscar nos canais de televisão. Ó, 2022 incendiou o Pantanal todinho, o Brasil todinho passou por uma crise hídrica, incêndios. Por que a gente não fala que lá em Portugal, lá na Austrália, esse dia queimou a cidade todinha, as casas todinhas do pessoal. E aí? Só lá que pode incendiar, aqui não pode? Você está entendendo? Então vamos buscar isso aí. Olha, em 2022 aconteceu isso. Ah, vamos tirar uma imagem de satélite. Ó, em 2022 eles não usam imagem de satélite. Vamos buscar a tecnologia a nosso favor. Ó, imagem de satélite vermelhou a Amazônia todinha. O incêndio foi generalizado. Não tem como provar de onde saiu o foco de incêndio. Então, tudo isso o advogado tem que levar, bater lá na porta do órgão, dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas primeiro ele já foi penalizado. Ele não tem uma notificação, olha, vamos discutir isso aqui, no final, se você não provar, eu te penalizo. Não, eu embargo, eu te multo, aí agora tu vem contar a tua história. Então, assim, tem. Mas a gente tem que, eu insisto em falar, o produtor rural hoje não pode contar com a sorte. Nós, advogados que atuam nessa área, tem que fazer um papel mais educativo, Crisna, do que próprio agir. Porque daqui para frente vai ser assim. A gente tem que estar atento ao que aconteceu, o que aconteceu na sua propriedade, registrar um boletim. Ah, aconteceu um negócio, contrate um engenheiro florestal, faça um laudo técnico. Olha, no ano de tal aconteceu isso, teve um vendaval, teve um incêndio, teve um desastre, teve isso, teve... Se não fizer, lá na frente não tem como. Doutor né? Luiz, e para esse processo todo, né, do embargo, regularização, a solução para o produtor, quanto tempo leva em média para que esteja tudo resolvido? É de caso a caso, situação a situação? É de caso a caso, mas geralmente leva aí de 1 a 2 anos. Caramba. De 1 a 2 anos. Isso assim. Um caso mais fácil, digamos assim, para se resolver, né? Um caso mais fácil, né? Tipo esse, eu vou voltar lá nesse cliente que teve 8 hectares embargado em 500. Aí ele procurou um engenheiro, procurou um engenheiro, falei, olha, eu conheço aqui da lei, mas eu não posso fazer um laudo florestal, eu não posso fazer um laudo. Vamos contratar
um técnico capacitado. Juntamos o boletim de ocorrência, juntamos um laudo técnico da época, uma imagem da época, outra agora via satélite, e se dirigimos, né? Habilitamos no processo junto ao IBAMA e falamos, olha, o que aconteceu foi isso. Isso que aconteceu. Não, tudo bem. Eu realmente vejo que foi isso. Mas mesmo assim, faça aí um projeto para deixar essa área regenerar, para recompor essa área, para mim poder tirar seu embargo. Ah, mas já são 3 anos, a área já está quase por si só regenerada. Vamos fazer outro laudo para mostrar que a área já regenerou. Aí, para tirar o embargo. Uma coisa fácil. Um desmatamento, uma derrubada de APP. Ah, isso aí é um processo demorado. É um processo que demanda várias informações. Não é só o advogado ir lá e falar assim, olha, isso aqui não foi meu cliente que fez. Não. Por que ele não fez? Ele também depende de outros profissionais. Não é um processo rápido, não é um processo barato. Porque o que acontece, Crisa? O que acontece, Kilson? Essa informação eu sempre falo para os meus clientes. Ah, você foi receber uma notificação, recebeu uma auto-infração. Aí você procura um profissional, aí o cara fala, não, eu vou te cobrar aqui 5 mil. Estou fazendo aqui uma conta de padeiro, 5 mil. Ele faz só a primeira defesa administrativa. O cara fala, rapaz, o outro fulano lá, o outro advogado, me cobrou lá 40, 50 mil. Como que eu vou pagar o negócio? O outro cobrou 5, 10. Ele vai acompanhar 2, 3 anos o processo. Ele vai entrar no administrativo, no civil e no penal, para não deixar chegar no penal para você? Não, ele só fez a primeira defesa. Não conversou mais com o processo, não falou mais com o processo. Teve movimentação. Ele peticionou, o IBAMA exigiu, quis um documento, quis um laudo, quis uma imagem, o profissional não se manifestou, ele não, muitas vezes para não encarecer, ele não orientou o cliente dele que buscasse um outro profissional, um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, um profissional que viesse a trazer uma informação mais precisa para fazer aquela defesa. E, de repente, quando ele pensa que está tudo certo, se depara... Eu fui no banco, meu dinheiro está preso. Ah, eu fui no banco, meu dinheiro todo preso. Foi penhorado o meu dinheiro, mas como que o seu... Lá atrás, ó. O processo lá de trás. O processo lá de trás não teve o devido acompanhamento, não teve a devida assistência. E aí virou aí penalizou, virou... Aí é isso que acontece, né? Que o barato sai caro, porque a pessoa não procura um profissional... Sim. Coerente. Então, assim, sempre a gente tem que trabalhar com a clareza. Sempre com a informação. Produtor, olha, esse processo aqui divide em 3 fases. Se a gente não acompanhar até a última é a parte penal. Que você criou um crime, você pode ser preso, você pode ter seus bens bloqueados, você pode ter os seus recursos penhorados. Já teve algum caso que tu viu, assim, um produtor ser penalizado injustamente dentro desse gancho, pegando esse gancho que tu tá falando sobre isso? Já. Em alguma situação tu se deparou com alguém que foi penalizado injustamente? Já. Vamos lá. O que acontece? Volto lá na imagem. Excelente as imagens. As imagens cartográficas que são usadas aí pelo satélite. De precisão, ótimo. Já pensou a gente daqui ver o satélite lá no Pará? Tá. Mas aquele polígono daquela área, ela tá ajustada no memorial, no mapa? Aquele polígono é seu ou é da Cris, não é meu? Certo. A imagem leu que aquele polígono, aquele quadrado daquela área é minha, é sua, de quem é? O CAR é um documento declaratório, um documento ambiental, não é de propriedade. Eu posso pegar hoje fazer um CAR em cima da tua área. Aí, quem vai ser multado? Você, o seu PF tá lá. Então, tipo assim, já vi acontecer. A imagem sabe... A imagem é precisa naquele polígono. E se tivesse for do lado e o polígono deu uma sobreposição na sua área? Você foi penalizado ao extremo.
sem fazer Sim, nada. Sim. Entendeu? Então, assim, existem muitas situações que o produtor realmente é penalizado, sem ter culpa. Mas ele não é perguntado, ó, vamos discutir isso aqui, vamos ver se isso é verdade. Não, eu paro, eu te penalizo, aí depois tu vem e me conta a história, aí depois tu se explica. Depois tu tenta me convencer. Depois tu me prova que aquilo ali... Primeiro ela leva a porrada para depois dizer que doeu. Que doeu, exatamente. Infelizmente, é exatamente. Doutor Luiz, o senhor tem falado bastante sobre essa questão da fiscalização, essa utilização da tecnologia, né? Diante desse caso hoje, esses satélites, né, que monitoram, o produtor, ele fica mais visado ou o produtor ele fica mais protegido com esse monitoramento? O que acontece, Crista? Veja bem, qual é a pessoa, qual é o produtor que vai querer o seu nome proibido de pegar um recurso no banco, na instituição financeira, de abater o seu animal, de ser intimado a um órgão, de ser levado a uma penalização até por crime? Muito pouco. Muitas vezes, muitas vezes, hoje, o problema nasce lá no fundiário, não tem documento. Você pega a Amazônia inteira, não tem 20% de documento. Você pega ali Boca do Acre, Apuí, Lábrea, não tem documento. Tudo é terra da União, terra que foi arrecadada, terra que o governo arrecadou, mas ele não fez o assentamento. Mas é ocupada. Tem gente morando. E o produtor está lá produzindo. O produtor está lá produzindo. Entendeu? Então, assim, mas você derrubou aqui. Você sabia que até 6 hectares é de subsistência? Você, como produtor de uma pequena propriedade rural, que é até 4 módulos fiscais. O que é um módulo fiscal? É uma medida do INCRA. Ela gira aqui na Amazônia até 100 hectares. Então, um pequeno, até 350 hectares, Kilson, é pequeno produtor rural. Sabia que ele pode desmatar até 6 hectares como subsistência? Mas tem embargo de 1 hectare. Tem embargo de 1 hectare. Você está entendendo? Olha a contradição. Ué, se você tem uma terra até 6 hectares, é subsistência. É para plantar uma mandioca, um arroz, um feijão, um milho, para uma galinha, para um porco, para um negócio. A lei está lá. A pequena propriedade, até 4 módulos fiscais, até 6 hectares, é subsistência. Mas tem embargo de 2 hectares. Eu vi lá embargo de 2 hectares. Mas como? Não, mas Você tá entendendo? Então, assim, como que o produtor age nisso? Vamos puxar, vamos provar, vamos tentar conversar com o órgão. Mas até lá, ele já está com a vida dele penalizada. E agora vai voltar o assunto da agricultura familiar, ele volta à tona esse ano, né? Que ele aparece de 4 em 4 anos, né? Agora chegou a época dele. A gente vê, passa ano e a gente se depara sempre com a mesma situação, nunca muda, né? Isso aí é incrível. Sim, sim. Essa fiscalização desses satélites, esse monitoramento, ela acontece na prática. Por exemplo, o órgão fez lá a captação das imagens e o produtor ele pode ter acesso a essa fiscalização que foi feita? Como? Sim. O que acontece? O produtor, ele tem que ser assistido. O produtor, hoje, ele já está acordando para isso. Um produtor hoje, ele tem que estar atento. Ele tem que procurar um profissional, um advogado, um técnico, e falar assim, olha, o que acontece aí na minha área? Como é que está a situação Como é que está da minha área? O que área? aconteceu? Tem alguma imagem? Tem alguma coisa? Ele também tem que se precaver. Ele tem que fazer o papel dele também. Não, para não ser pego de surpresa. Eu também não estou aqui só criminalizando, julgando, só... Os órgãos de fiscalização. Não. Eu acho que eles são pertinentes. Tem que ter. O excesso não existe. O ilegal não pode existir. Veja bem. Falando, mas o senhor só fala nisso. Não.
Tem que ter o órgão? Tem. Tem que ter fiscalização? Tem. Pra Não combater pode ter as excesso? ilegalidades. Tem. Isso aí eu sou a favor que tem que ter. Para tudo tem que ter uma regra. Tudo na vida tem uma regra. Tudo na vida tem uma dose. Tudo que é demais. sobra. Agora sim, o produtor também tem que fazer o papel de casa. O dever de casa. O dever de casa. O produtor só procura um advogado quando ele recebe a notificação. Quando o problema bate na porta. Aí ele fala assim, não, mas quem que cuida de você? Quem que zela de você? É mais barato um produtor me procurar. Ou, não digo me procurar, eu vou voltar a palavra atrás. Procurar um profissional. Procurar um profissional. É porque eu... Procurar um profissional. E falar, olha, eu queria dar uma analisada, veja mais ou menos como é que eu tô. O que está acontecendo nessa região? Olha, ano passado, ano retrasado, teve um incêndio grande, aconteceu isso, um desmatamento lá perto, uma invasão, que invadiram uma área, os invasores desmataram. Como é que está a minha situação? Não. Ele vai lá no frigorífico, ou então na instituição financeira, vim aqui para fazer isso aqui. Ah, não dá, por quê? Porque tem uma imagem. Mas como? Não estou sabendo disso. Calma lá. Você não está sabendo se a sua porta da sua casa está trancada, se não tem chave? Quem é que faz esse papel? Quem faz esse dever? O produtor. O produtor também tem. Ele tem deveres, ele tem direito, mas também tem deveres, entendeu? Ô Luiz, mas aí que tá. Para resolver esse problema, consegue resolver administrativamente ou no caso do produtor, ele já tem que ir direto para a justiça procurando através de um profissional? Não. Ou tem jeito de resolver administrativo? Tem. Todo processo de órgão fiscalizador, ele se inicia administrativamente. Certo. Todo processo. Ou notificação, ou embargo via satélite, qualquer coisa é administrativamente. Você tem um prazo para se defender, apresentar a sua defesa. Seja na esfera federal, na esfera estadual, mas você tem cada um depende, um tem um prazo maior, outro tem um prazo menor, mas você tem na esfera administrativa. Se você consegue provar, consegue demonstrar que não é aquilo que a imagem está fazendo, ou que o produtor foi lá, ou que fez uma infração equivocada, você resolve na administrativa. Mas tudo inicia na administrativa. Agora, não deu, não aceitaram. Vamos ajuizar uma ação. Vamos buscar o outro lado da situação, porque o produtor não pode esperar. Como é que eu posso falar? Ele não pode esperar o processo andar sozinho. Só da parte lá que vai andar, mas inicia no administrativo. Todo processo nasce no administrativo. Só que quando ele nasce no administrativo, ele já nasce com o produtor embargado, com o produtor penalizado. É diferente. Aí fala assim, não, um processo administrativo, o processo civil e o penal. Por último, se você não conseguir cumprir essas 3 etapas, você vai ser penalizado, criminalizado, pagar uma multa, isso e aquilo. No administrativo, o produtor consegue se defender? Sim, teoricamente, né? Porque ele já está com a fazenda embargada, já não tem acesso ao crédito, já não mata o boi no frigorífico. Aí, administrativo em termos, porque primeiro ele sofreu a sanção. Ou seja, depois ele foi discutir. Aí parece que você tem o direito de discutir, mas seria administrativo se você não fosse sancionado, se você não fosse prejudicado. Falasse, olha, vou te dar aqui uma notificação, uma autoinfração. Você se arruma, nos procure, demonstre isso. Nós estamos vendo isso, mas você ainda vai continuar tendo acesso ao financiamento, você ainda vai continuar abatendo seu gado no frigorífico, a sua produção no frigorífico. Se terminar o administrativo e você não conseguir, aí a gente entra... Não, embarga, aí vem discutir. Então, parece que é um administrativo, mas não é, porque já sofreu a penalidade. Certo. Né? Doutor Luiz, e com base nessa análise que o senhor trouxe agora, aí sobre essas etapas, né? Na sua opinião, existe algum excesso de fiscalização ambiental no nosso país? Eu acho que existe, não tem excesso, eu acho que existe falta. Falta? Falta. Por que falta? Porque tem menos agente, menos contingente, menos gente. Então, eles estão tentando suprir essa falta.
Você vê, até se eu não me recordo aí, 2 anos atrás, o IBAMA estava de greve. Porque os fiscais todos já velhos, perto de se aposentar, uns que passaram no concurso não iam sendo chamado, os planos de carreira salarial deles tudo atrasado. Então, é excesso? Não, é falta. Porque se tivesse gente ao tamanho para fazer da maneira correta, não precisaria estar aí hoje. Podia até usar uma imagem de satélite, mas junto com a presença. É o que manda a lei. Entendeu? Então, assim, o que eles estão compensando? A falta de contingente pessoal? A gente não consegue. A Amazônia, ela é uma diversidade grande. Ó, nós estamos na época do inverno, chovendo, estrada ruim, ramal. Realmente não dá para ir. Mas só porque não dá para ir ou porque não tem gente, eu vou pegar uma imagem que não me dá clareza, que não me dá certeza e vou penalizar o produtor? Então, tipo assim, é fácil tampar o sol com a peneira. Né? Então, tem excesso? Não, tem falta. Porque se tivesse o tanto que era para ser certo, talvez ele não estivesse usando dessa maneira. Então, eu não vejo excesso. Eu vejo excesso sim, porque realmente usa indevidamente uma tecnologia. Mas falta, porque falta gente, falta contingente, entendeu? Ô Luiz, na visão do Luiz Arthur, produtor rural, o sistema ele penaliza mais quem produz do que realmente quem destrói? Produz mais quem produz do que quem destrói. Porque, veja bem, como eu falei, você acha que uma pessoa que já vem comercializando, uma pessoa que depende, que vive dali, que tira seu sustento dali, que tem dívidas, que tem operações financeiras, ele vai botar tudo em jogo, vai dizer, não tô nem aí, eu vou fazer isso aqui mesmo, eu quero... Não, não vai. E quem faz a maioria do crime, quem faz realmente o desmatamento, é ilegal. Muitas vezes, a gente fala, não, mas você vê na notícia, na televisão, desmatamento ilegal. Ilegal em termos. Porque quem está lá no interior da Amazônia está totalmente desassistido. Não tem estrada, não tem posto de saúde, não tem escola, não tem ponte. Precisa sobreviver. E para chegar até os órgãos... Difícil. O governo não faz a regularização fundiária, não documenta. Ele tem que sobreviver. Entendeu? Aí, de certa forma, ele é menos penalizado, porque a terra não está no nome dele. Ele não consegue um financiamento bancário porque ele não tem um documento. Então, quem que é o mais penalizado? É o que está com a terra no nome dele, é o que a escritura está no nome dele, é o que está com o carro com gel no nome dele. Então, quem produz, quem está mais regularizado é que apanha mais. Certo. Porque o ilegal fala assim, olha, eu tenho uma terra lá no interior do Amazonas, olha, eu não consigo documentar, não tenho escritura, eu não tenho nada no meu nome. Vão te achar como? Como é que vão te penalizar? Eu não tenho financiamento do banco porque eu não tenho a propriedade, eu não tenho escritura. Então, tu já é prejudicado por si só. Agora, quem está aqui com tudo certinho, que sofre um negócio desse, ele apanha mais, isso é fato. Então, hoje, quem está mais documentado, quem está mais próximo da regularização, é o que sofre mais. Porque ele puxa lá, ele vê no nome de quem está no CPF, de quem está. Quem fala assim, poxa, rapaz, por causa de 1 hectare embargado, eu não renovei meu custeio no banco. O cara que não tem documento tem custeio em banco? Não tem, que ele não tem documento. Ele vai bater o boi dele frigorífico? Não, que ele não tem o documento. Então, assim, quem tá mais apanha mais. Isso é fato. Doutor Luiz, agora essa pergunta aqui, essa sua resposta vai gerar um corte, porque a gente vai mandar para os produtores rurais para eles ficarem bem informados. Doutor Luiz, qual é o checklist básico que aquele produtor, aquele que está lá na ponta, ele precisa fazer para saber se está tudo regularizado com a terra dele? Certo. O que ele precisa ficar atento? Então, a gente vai voltar eu vou falar em 2 pontos. Fundiário e ambiental. Se você não tiver
o fundiário, a documentação cartorária, escritura, memorial, gel. Se você não tiver essa documentação regularizada, certinha, como é que vamos falar na outra? O nascedor é na escritura. Se você não tiver a propriedade da terra, se você não tiver a escritura, se você de fato não for proprietário, Ali é a não for certidão dono, de nascimento a dela. certidão de nascimento dela. Então a gente tem que olhar para os dois lados. Hoje, se tiver uma pendência de um, o outro vai ter pendência. Mas na maioria hoje, a gente está discutindo mais situação ambiental. Certo. Mas porque a gente sabe que quem é penalizado ambientalmente, ele tem um documento, ele tem uma propriedade, senão ele não seria nem localizado. Certo. Senão ele não seria nem localizado, né? Então, assim, o que eu recomendo pro produtor? Produtor, procure um profissional. Veja como é que tá a sua situação. Veja que documento você tem. A sua certidão está atualizada. Consulte um profissional ambiental para ver se não fizeram um CAR em cima da sua propriedade, se você não está com a sobreposição de um CAR, se o seu polígono está certo, se o que você tem aqui no memorial, no mapa, ninguém não remontou, se não teve uma sobreposição. Então, faça o seu dever de casa, não conte com a sorte, porque não dá para falar, não, onde é que está? Onde é que está o documento da tua área? Rapaz, eu nem sei, tá lá em cima do armário, todo amassado. Uma certidão de inteiro teor só tem validade por 30 dias. O cara tá com 10, 15 anos que não renovou a certidão. Acontece muito. Acontece muito. Então, assim, ele buscou saber se não teve uma sobreposição de CAR na terra dele, se o outro não fez um CAR, que é um documento declaratório, não fez em cima lá. Então, assim, o produtor, ele tem que buscar a informação. Ele Eu acho que também isso tem aí que é fazer. muito esclarecedor, até porque, assim, grande parte dos produtores, eles acham que ter um CAR e uma licença ambiental, parece assim que eles têm toda a documentação já Já tá pronta, tudo resolvido. tudo resolvido. E a gente tá vendo que não é assim. Né? Você vê, né? Você vê uma coisa que é frequente. Muitos produtores falam assim, eu tenho um gel da minha terra. Ele não tem nem escritura, como é que ele registrou a bom gel? Ele levou um engenheiro, um topógrafo, o cara mediu, lançou no CIGEF, mas não certificou. E aí ele botou aquele mapinha, dobrou, disse, eu tenho o gel, eu tenho a documentação. Quando ele vai ver, aquilo não vale. Certo. Os documentos, muitas vezes os documentos que ele tem na mão não condiz com o que ele acha que tem. Ele fala, não, eu tenho uma escritura, não está registrada. Eu tenho um gel, não está averbado, não está lançado no CIGEF, não foi certificado. Então, assim, ele tem que... o checklist é escritura, que ela esteja registrada, o CAR que seja analisado, o gel que seja certificado pelo INCRA. Ah, eu tenho um mapa da minha terra. Não, mapa todo mundo sabe fazer. Eu quero saber se lançou no CIGEF e foi certificado pelo INCRA. Então, o produtor também é tipo um carro. Tem freio, tá com pneu careca, eu posso fazer uma viagem, tem combustível. Ele não tem que checar? Tem que checar. Não dá só para levantar e ir para a fazenda e prender o gado, soltar o gado, dar um vermífugo pro gado. Não. Checa isso aí também, né? Não tem, procura um profissional, procura orientação, mas existe um checklist básico que ele tem que saber se aquilo ali não tá. Se não tiver adequado, ou se não tem, ou se não tiver na conformidade, busque deixar na conformidade. Você vê agora a licença ambiental. Vai ter que ter a licença ambiental. Vai ter que ter. Vai chegar. Nota fiscal, uma coisa aí, ó. Tá aí, ó. A situação hoje do produtor, nota fiscal. Vai chegar. O produtor hoje, todo não tem que ter nota fiscal. Vai chegar a hora que vai casar. GTA com nota fiscal. Porque para quem está assistindo a gente de outros estados, durante muito tempo o Acre, a mercadoria, o gado, né, eles transportava somente com a guia de transporte animal, que é o GTA. Não tinha necessidade de uma nota de venda, né? E assim, hoje para os frigoríficos é essencial a nota de venda e já entre produtores também eu acredito que vai começar a operar, porque outros estados já operam assim também. Sim. Então era algo que era
parecia que não ia acontecer e a gente viu que virou realidade. Exatamente. Então, assim, a gente fala no sentido ambiental, no sentido fundiário, mas é N as situações que o produtor tem que estar atento. A gente também orienta muito lá. Você tem a nota fiscal? Você já fez sua inscrição de produtor? Como é que está a sua situação também? Porque eu sou contador de formação, formado em contabilidade, mas eu não atuo na área de contabilidade, mas eu oriento o meu cliente. Por que você já não fez a sua inscrição estadual? Por que você não usa isso? Não, eu não quero declarar. Não, mas você sabia que tudo que você gasta na sua fazenda, sal, óleo diesel, funcionário, despesa, uma enxada que você compra, sabia que isso que você pode abater no seu imposto de renda? Você não gasta? Gasta. Não é tão difícil. Sempre eu falo, a parte educativa, informativa, ela é o princípio. Ela é o princípio. O produtor tem que buscar a informação primeiro. Ele tem que buscar a informação, Crisna. Uhum. As outras coisas é consequência. É consequência. As demais é consequência. Doutor Luiz, a gente já vai estar encerrando aqui o nosso bate-papo. Já nós vamos falar mais sobre direito ambiental, porque com certeza tem pessoas, né, tem acadêmicos da área do direito que estão aí buscando um rumo na vida. A gente vai falar se vale a pena seguir por esse rumo do direito ambiental. Já a gente vai falar sobre esses detalhes da sua atuação. Agora, doutor Luiz, o senhor que já tem contato com vários tipos de casos, o senhor pode elencar aonde o senhor percebeu que era um caso ambiental muito chocante? Que assim, o senhor pegou o caso assim e olhou assim, eu não acredito que isso aconteceu. O senhor já chegou a ter algum caso como esse? Ter conhecimento de algum caso como esse? Rural, né? Sim. Propriedade rural. Sim, vamos levar, vamos analisar no sentido do desmatamento, né? A gente fala como é que o produtor, ele vai adentrar numa área lá no interior do Amazonas, que não tem estrada, que não tem energia, que não tem nada. Não, aqui mesmo, eu não vou longe não. Aqui no nosso estado mesmo ainda tem muito lugar assim ainda. Né? Que não tem acesso para caminhão, que não tem trafegabilidade. A gente tem várias situações aí que se depara, né? Infelizmente ainda tem muito ainda. Aí, veja bem, você vê, vamos lá, um desmatamento totalmente desregrado, totalmente feito da maneira sem regra. Você vê aí, no passado, a gente já teve aqui herbicida de avião que atinge plantações, atinge as castanheiras, as coisas. Toda a modalidade, ela pode ser usada. O produtor também tem que saber até onde ele pode ir, como ele pode ir. O produtor não pode tirar da cabeça dele também. Eu não estou aqui só para penalizar, eu estou aqui também para falar, produtor, você não pode amanhecer e falar assim, agora eu quero tirar essa árvore daqui. Você pode tirar. Amanhã eu vou contratar um drone e vou passar um herbicida. Você pode fazer? Pode. Está perto da água. Cadê as APP, as áreas de preservação? Você está entendendo? Então, assim, o produtor também ele tem que saber até onde ele pode ir também. Ele não pode só falar, não, eu sou vítima. Aí você vai lá e fala, rapaz, mas você desmatou a APP toda. Como é que essa nascente vai se manter? Por que você fez aquilo? Como é que você... só porque você precisava serrar uma madeira para fazer uma casa, você foi derrubar uma castanheira verde? Por que você não aproveitou uma que o vento derrubou, que já ia apodrecer? Então, assim, também tem que ter essa educação. Ele tem que ter essa orientação. Ele também tem que ter essa... Como é que eu posso falar? Ele tem que ter também essa consciência de falar, poxa, isso aqui também está certo, tal ponto.
Até porque na era digital ninguém é 100% mais desinformado, né? Não é mais desinformado, né? Não é mais ou menos, não E é, o produtor né? precisa entender que ele precisa estar atento à tecnologia, utilizar a internet, saber mexer em muitos sites, né, para poder ter acesso às informações. E a gente Sim. ainda percebe, principalmente do pequeno produtor, né, a gente percebe muito isso, porque eles não são, eles não conseguem ver a necessidade de entender de tecnologia, de informática. Às vezes eles se apegam muito a essas Sim. questões também, né? Fala assim, o produtor fala, não, amanhã, na maioria das vezes, Crina, o produtor, ele faz a lição de casa, mas ele faz no outro sentido, dentro da propriedade dele. A propriedade é cuidar da cerca bem feita, o curral, a casa, ele cuida bem. O produtor, você chega em diversas propriedades, você fala, que capricho. Como é que a pessoa tem um capricho? Mas ele tem que ter o capricho para o outro lado também. A dedicação, o esforço, derramou suor para aquilo, para o outro lado também. Não, produtor, eu escuto muito. Eu só sei trabalhar, eu só sei trabalhar. Não, mas calma lá. O braçal, ele se faz necessário. O esforço físico se faz necessário. Sim, mas calma aí, pensa. Tá certo? Eu tô informando, eu tô vendo isso aquilo ali que eu tô fazendo, eu tô atento Há uma nova lei, a uma há um nova novo lei, a uma decreto. notícia, a uma notícia que a gente vê na televisão. Não tem ninguém que não tenha mais uma televisão, uma internet. Fala, olha, aconteceu isso, agora essa regra é essa, aquilo aconteceu. Então, assim, ele também não pode só falar, isso aqui não me interessa, só me interessa amanhecer o dia e trabalhar. Não, esse tempo não é mais assim. No passado era, mas agora não. O produtor também tem que tentar. E se ele não consegue interpretar, se ele não consegue chegar... Doutor Luiz, mas eu não entendo de nada disso. Então busque um profissional na área do direito, um profissional na área de engenheiro florestal, ou agrônomo, seja lá qual for, para esclarecer esses pontos. Mas ele não pode ficar alheio. O produtor tem que entender que não dá para viver alheio. Não, isso não me interessa. Só me interessa manter aqui a minha fazenda em dia, o gado com medicado, com vermífugo, o sal no coxo, eu uso isso, eu uso aquilo. Não dá para viver alheio a outra realidade, porque isso é uma realidade. Não dá, o produtor não pode falar, não, eu não me interesso, eu só sei trabalhar. Não, trabalhe, mas preste atenção, procure. Né? Porque a cultura do produtor em si, ele não, duas coisas que acabam que são divergentes para ele. O desenvolvimento econômico não conecta com preservação. A maioria tem essa dificuldade. Eu enxergo dessa forma, não sei se o Luiz concorda. Então, assim, eu acredito que dá para caminhar os dois. Dá para você preservar uma área de app, igual você falou. Dá para você utilizar as suas app para colocar alguma cultura perene que vai pegar e vai ajudar na área também. Ou seja, tem muita gente plantando café agora, tem cacau, tem tanta coisa que você acaba podendo replantar e utilizar nessa área e acaba que servindo de preservação. Veja bem, vamos lá, você tem a tradição de pecuária, que você, melhor do que ninguém, já se deparou com situações do produtor falando assim, a minha fazenda tá bonita, não tem um pé de mato, show, lindo, e as app? É um jardim. E as app? Era bonito, falava assim, só serve para esconder cobra, bicho, eu mando derrubar tudo, agora estão plantando. Aí a gente vai falar assim, poxa, mas há 20, 30 anos atrás, ele não tinha essa consciência. Tudo bem. Mas hoje, no dia que na situação que a gente se encontra, com essas exigências que a gente se encontra, com essa mudança que se encontra, falar que não vai deixar a app? Peraí, produtor. Calma lá. Você está também fazendo seu papel de casa? Está fazendo seu dever? Entendeu? Dá para ser produtivo e sustentável? Exatamente. Né? O conceito que se tinha da ocupação, da atividade pecuária, seja lá há 20, 30 anos atrás, não dá para querer usar hoje aqui. Isso. O produtor também tem que entender, ele tem que acompanhar isso aí. Mas isso aqui sempre foi feito assim, sempre, mas hoje não é mais. Porque meu pai e meu avô faziam assim, mas não é mais.
Porque eu aprendi que tinha que fazer isso, mas não é mais. Então, assim, o produtor também, aí para isso tem que ter palestras, a gente tem que buscar fazer reuniões. Ah, mas o produtor, um exemplo, a Associação de Produtores da Estrada tal, chama um profissional do direito lá, quando tá todo mundo embargado. Nunca chamaram lá para fazer uma palestra educativa, explicar, tirar uma dúvida. É verdade. Entendeu? Então, assim, o brasileiro é assim. Só fecha a porta Depois que é roubado. Exatamente. Só chama o advogado depois que é embargado. Exatamente. Então, assim, você fala, eu fui convidado para fazer uma lá no 100 da Transacriana. Tá todo mundo embargado lá. Mas não fizeram nada de educativo. Não se precaveu disso. Não procurou saber disso. Então, tipo assim, não dá mais também. É uma balança. É uma balança. A gente não pode só penalizar o órgão. A gente tem que olhar que o produtor também tem que fazer a tarefa dele. Fez a parte dele. Fez a parte dele. Aquele checklist que o senhor passou. Exatamente. Aqui. Se ele também está cumprindo o dever de casa, né? Nesse sentido. Entendeu? Doutor, o senhor falou aí bastante durante o nosso bate-papo para que o produtor possa procurar um profissional especializado, né, que tenha conhecimento, possa passar orientações. Falando agora da área de direito, falando especificamente para aqueles estudantes de direito que estão aí na faculdade, estão perto de sair, como é que o senhor vislumbra esse mercado do direito agrário e ambiental aqui no nosso estado? Tem futuro? Tem futuro. Eu vejo um mercado muito promissor. Mas eu não posso deixar de citar, de falar para o jovem advogado, para o estudante de direito, né, que quer adentrar nessa seara, né, que ele também procure conhecer o produtor, a dor do produtor, como o dia a dia do produtor. Vivenciar o dia a dia. Vivenciar. Não, mas eu fiz uma excelente faculdade, tenho mestrado, pós-graduação em Harvard, de direito. Mas tu sabe qual é a dor do produtor? Tu sabe o que ele passa lá no 100 da Transacriana, sem estrada? Tu sabe o que é pegar uma malária lá e não ter água potável e morrer? Você viu a notícia de ontem aqui no jornal nosso aqui? Produtor com filho com o braço quebrado, 6 horas atolado num quadriciclo para chegar, para ter assistência, o menino com o braço quebrado, você viu? A notícia de ontem, tá aí no jornal para todo mundo ver. Você sabe o que é aquilo ali? Não, mas ele tá penalizado, porque lá na área dele ele fez isso, fez aquilo. Mas eles estão olhando para esse outro lado? A dificuldade, a interpretação de vir aqui num INCRA, num órgão desse, para tirar informação, num cartório. Então, assim, existe sim a demanda, existe a necessidade, ela é carente disso. Mas não é só um lado. Não é só o banco da faculdade que vai te capacitar se você não tentar entender o lado do produtor também. Porque só sanar problemas, talvez a gente consiga bastante profissionais. Só recorrer administrativamente uma multa, tá? Mas por que ele levou essa multa? Ele vai ser levado ao erro de novo? Se um levou e chama lá, eu conheço famílias de produtores, Cris, famílias. Que você também conhece família de produtor. Foi multado. E o teu irmão? Rapaz, não faz isso. Tu viu que aquilo ali não dá certo. Dessa maneira não vai dar. Então, assim, ele também tem que tentar se aperfeiçoar, fazer uma faculdade disso aí também. Não dá só para... Mas o mercado é promissor. Eu vejo que é carente. É o diferencial do profissional. Exatamente, é o diferencial do profissional. É diferente. Você, um operador do direito criminalista, ele precisa matar alguém para saber... Ele precisa perder um parente assassinado, ele precisa ter a casa roubada para ele saber como é que vai proceder lá? Não. Ele precisa saber a lei, como se aplica, o código, aonde é que está, o Código Processual Penal. O produtor, não. Quem vai atuar nessa área tem que sentir o que o produtor sente, o que passa, onde nasce o problema ali. Essa diferença tem que existir. Porque senão você não vai conseguir ser um profissional que atenda
o lado do produtor. O produtor, sempre quando chega chega a gente, ele conta uma história. O primeiro atendimento ao produtor é uma história. Ele vai contar que aquela área ele adquiriu, ele comprou, e a pessoa não passou o documento, deu errado, ele não quis, ou então falaram, ele não sabia, ele fez aquilo, deu errado. É uma história, é uma vida. Quem é produtor rural é uma vida. Eu sou produtor rural, vou contar uma situação aqui para você que parece brincadeira. Eu tenho um filho de 28 anos. Eu fiquei sabendo que a minha esposa estava gestante pela radiodifusora. Caramba. Na fazenda. Não tinha celular, A importância não dos tinha meios de água quente, comunicação. meio de comunicação. Então, o que acontece? Quem era o radialista na época? Meu pai levou lá, pagou aquele valor lá na mensagem. As mensagens saíam de meio-dia, 1 hora. Era quando o produtor estava na casa, escutava. Então, assim, hoje precisa disso? Talvez uns rincões lá. Mas a Starlink tá aí. A internet tá aí. Sim. Só é mandar o WhatsApp. Então, assim, agora Facinho. aquela dor, aquela história, aquela vida inteira, o produtor existe assim, Cris, veja bem. Existe a pessoa, o empresário, o investidor que fala: olha, eu sou um profissional liberal, sou um médico, sou um advogado, sou um engenheiro. Eu vou entrar no ramo da pecuária. Eu vou ser produtor rural. Eu vou pegar o dinheiro, vou comprar uma fazenda. Do dia para a noite ele vira produtor. Eu estou dizendo o produtor que tem uma história, que tem uma vida, que nasceu, que tem uma tradição. Esse precisa de muita informação. E o que vai entrar também. Se o que está lá a vida inteira é levado ao erro, é levado a uma situação não muito adequada, você imagine o que entrou hoje, que nunca se deparou com aquela situação, que já pegou o bonde andando nessa situação. Então, assim, na maioria das vezes, o profissional que vai, o do direito, o operador do direito, ele tem que saber interpretar o produtor. Aí vamos usar aquele termozinho que a gente usa no dia a dia, o produtor raiz, aquele que vem da tradição, aquele que realmente tem uma história na terra, né? É diferente do produtor profissional liberal, do investidor, do empresário, que quer diversificar a sua atividade. Existe, né? Não que a lei não vá atender os dois, mas as situações são diferentes, né? Luiz, a gente sabe que esse ano é um ano importante. É um ano de eleição. E, assim, eu acho que a gente, enquanto produtor, em algumas situações a gente deve se posicionar e deve manifestar a nossa opinião. E uma das coisas que assim, nessa entrevista e nesse bate-papo leve e esclarecedor, que eu já posso dizer que foi muito esclarecedor, acredito que a gente conseguiu atingir um nível de informação muito boa para muita gente. Eu queria te fazer uma pergunta. Na sua visão, a gente sabe que vai ter muito candidato aí falando em meio ambiente, vai ser produção. E meio ambiente hoje digamos, é o assunto do mundo, né? A gente sabe quem tem interesse nesse assunto, né? Eu te pergunto, o Brasil corre risco ambiental grave? O Brasil vamos olhar a responder a pergunta como você falou. O Brasil a nível mundial, certo? Talvez tenha sido a intenção. O que o Brasil pode sofrer? Porque o Brasil, como eu falei, ele não produz só para ele. Se a gente produzisse só para a gente e fosse penalizado só para a gente já tinha muito de fome. Não, o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil produz para ele em todos os sentidos. Veja bem, o Brasil tem do frango ao boi, a soja, ao milho, a safra, a safrinha. Tem país aí, tipo a China, não é mecanizável. O que produz de suíno, de galinha, é tudo confinado. Nunca vai ter uma plantação, ele não é mecanizado, não tem terras agricultáveis, não tem. O Brasil, ele tem todos os setores, ele tem todos os sentidos da produção.
Fala, não, eu quero fazer uma horta, eu quero produzir, aí eu quero na montanha, aí eu quero plantar uva, tem o friozinho Tem uma do cadeia sul. completa. Ele tem uma cadeia completa, exatamente, perfeito, tem uma cadeia completa. Só que o Brasil não pode padecer, nós que vivemos no Brasil, os brasileiros, de modo geral, principalmente, criança, quem vive na Amazônia, não pode sofrer para salvar o mundo. As pessoas falam assim, Brasil pulmão do mundo. Sim, os Estados Unidos lá não mataram os índios todinho, desmataram tudo. A França, o outro lá não sei aonde, não polui. Agora vamos salvar o mundo todinho. E nós? E quem vive aqui? Vai viver de quê? Nós Como é que vai viver? A pagar essa conta? Somos obrigados a pagar essa conta? Tem que preservar. Mas a custo de miséria? A custa de sofrimento? Não, calma lá. Peraí. Temos que preservar, mas também temos que produzir. O povo aqui tem que se alimentar. Por que que o brasileiro... 1 quilo de carne é caro. Não. É o povo que está empobrecido. Exato. Entendeu? 1 quilo de arroz é caro. Não. É o povo que está empobrecido. Não vamos longe. Qual é a pauta dessa semana lá? A escala 6x1. Vai acabar... Mas peraí. Vai baixar a carga tributária? Vai ter alguma mudança lá? Vai beneficiar de algum vez? Não. Só vai abaixar assim, mas então como é que vai fazer? Não estou dizendo que a pessoa não tem que trabalhar assim, mas vai ter uma recompensa? Vai ganhar mais, vai ganhar menos? Como é que vai ser? Então, assim, não dá para ser na sorte. As coisas não podem ser na sorte. Né? Então, é um conjunto. Você fala, vai, um exemplo. Agora, tá para votar aí a escala 6x1. Tá, então, sábado não vai trabalhar, nem domingo? Então, você tinha que ter 2 funcionários. Ótimo. Que ótimo ter 2 funcionários. É 2 famílias. Mas sim, mas vai ter um incentivo lá do governo para baixar lá a taxa tributária em cima? Vai ter incentivo para você contratar mais? Vai ter um incentivo para você falar, olha, eu pago X para o meu funcionário e eu tenho X na carteira? Vai ter incentivo para não sonegar? Para não falar, te pago X na carteira, te dou tanto por fora? Vai ter isso aí ou não? Ou ele vai ter que contratar mais um para suprir só no prejuízo, só na penalidade? Então, assim, a gente não pode pagar. Então, como você falou, o ano de política. Sofre, porque são os governantes que estão lá. E muitas vezes... Governantes que às vezes não sentem a dor realmente da população que mais precisa. Da população que mais precisa. Fingem que sentem. Que mais precisa. E assim, a gente não consegue, o Kilson. Veja bem, Crisna, você, um candidato, você acredita nele. Você fala, poxa, eu acredito, eu acho que ele vai fazer. Ele não fez, 4 anos. Então só vai ter chance para mudar daqui 4 anos. Então, se deu certo, palmas 4 anos. Se não deu, 4 anos. De choro e lamentação. De choro e lamentação. Então, assim... Todo mundo sofrendo. Então, produtor, brasileiro, gente da cidade, seja lá quem for, veja a história do seu candidato. Todo mundo tem que ter uma história. A pessoa se forma, ele tem que passar 5 anos na faculdade. Ele vira um juiz, tem que abdicar da vida para estudar. Ele vira um médico, tem que abdicar da vida para estudar. E um candidato tem que ter uma história também. Não procura o seu candidato, apareceu do nada. Não, cadê a história? O que foi que ele fez? O que que ele demonstra? O que que ele tem para trazer? Não sei quem é ele não, não sei quem é ele não, mas ele tem boa intenção. Minha avó dizia que de boa intenção o inferno tá cheio. Pois bem. Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui, nesse ano de eleição, é que analise o seu candidato. Veja em todos os setores. No ramo do industrial, no ramo da bancada ruralista, na bancada isso. Mas veja, faça uma análise mais criteriosa para ver se a quantidade de acerto seja maior do que erro. Com certeza. Né? Doutor Luiz, a gente já está encerrando já o nosso bate-papo. Desde já, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui a gente. É bom demais saber que vocês estão aí até agora ligadinho aqui nesse bate-papo, que foi um bate-papo excelente, né? Falamos de várias coisas que são extremamente importantes, tanto para o produtor, para o acadêmico do direito. Doutor Luiz, para encerrar aqui, eu queria lhe convidar para o senhor deixar uma mensagem para os produtores rurais que estão assistindo a gente aqui, acompanhando o nosso bate-papo. O que o senhor diria para eles? Eu vou falar o que eu falei a semana passada, num vídeo que eu gravei. Produtor, não conte com a sorte.
não conte com a sorte. Tente viver a realidade. A realidade hoje no Brasil, o produtor do sul do Brasil, o produtor do norte, principalmente o produtor da Amazônia, tente tirar um tempo do seu dia a dia, que eu sei que a labuta no campo, ela é árdua, ela é cansativa, ela se estende de horário afora, ela começa antes do sol, do sol sair e ela passa quando o sol se põe. Eu sei disso, mas tente tirar um tempo e ver o que está acontecendo ao seu redor, como as coisas estão andando, o que está se modificando, o que estão falando, o que está acontecendo. Veja esse outro lado, que esse momento tem que ser vivido, não pode ser ignorado. Então, assim, quando eu falo para o produtor não conte com a sorte, é ficar só no dia a dia, só na labuta. Não, produtor, viva o outro momento. Tente buscar, na medida do seu conhecimento, na medida da sua capacidade, mas tente buscar, se você não compreende, busque um profissional, busque uma orientação. Não dá para contar com a sorte. A informação, ela traz segurança, né? Exatamente. A informação hoje, ela é mais precisa do que a própria solução. Se você tem a informação que não pode fazer aquilo, você tem grande chance de não errar, porque você vai saber que não pode fazer aquilo. Certo. Né? Então, assim, produtor, não conte com a sorte. Não leve a vida só de sol a sol. Não. Veja o que está acontecendo. Veja o que está. Lógico, e nesse campo a gente fala do direito, da contábil, as mudanças tributárias. A gente vai ter uma mudança absurda tributária no agronegócio. Busque alguma informação. Não seja pegado de surpresa. Quando eu falo sorte, é surpresa. Não se deixe levar ao momento surpresa. Né? É só por hoje, Kilson? Então, quero agradecer a presença do Luiz. Acredito que foi um bate-papo muito legal, ficou bem esclarecedor. Acredito que muitas dúvidas aí foram tiradas. E principalmente conhecer a história dele, né? Ele falou que é importante conhecer a história das pessoas. Sim. História maravilhosa. Eu já tinha um conhecimento, o Luiz é amigo particular de longa data, e quando começou com esse trabalho novo, assim que eu vi ele, eu sei o tanto que ele é dedicado, e assim que eu pude acompanhar e ver como é que estava andando, e eu já sabia que de algumas situações, inclusive minha mesmo particular, ele teve um momento que ele conseguiu resolver para mim. Eu falei, a gente precisa divulgar o teu trabalho, a gente precisa, né, e vamos, e de prontidão ele já aceitou o convite, e eu sou grato por isso. E quero te parabenizar pelo teu trabalho, que continue prosperando, que dê muito certo. Eu tenho certeza, como você é um cara determinado, e você, seu pai, tem uma história que é indispensável, que muita gente conhece, a gente sabe disso. E agora, no ramo da advocacia também, isso aí vai ser fichinha, você vai tirar de letra também. Eu agradeço o espaço, né? Agradeço a vocês a oportunidade, né? De poder ter ajudado, ter esclarecido, né? Ter levado essa orientação, esclarecimento ao produtor, à cadeia do agro em geral, né? A gente sabe que o tempo é pouco, o assunto aqui é muito intenso. Se a gente for falar, a gente vai passar aqui. É uma muitas corrente, horas, né? Um elo vai puxando o outro. Exatamente, tudo está no mesmo contexto, né? Mas o que eu quero agradecer mesmo é falar que o Luiz Arthur é acriano. Meus pais vieram para um Acre. Eu sou acriano, meus irmãos são acrianos, meus filhos são acrianos. O que eu tenho, o que eu consegui trabalhando, tá no Acre. Amo essa terra. E eu não vim produtor e nem muito menos advogar nessa área de outro estado, de outro lugar, não menosprezando os profissionais que vieram de fora. Mas eu tô aqui levando a bandeira do meu estado. Conhece a realidade do estado. Eu quero que o meu estado... Eu não posso, a gente não pode... Olha, a gente não pode ser penalizado por viver na Amazônia de modo geral. Você vê, quem tá lá no Cerrado,
Quem está lá em São Paulo desmata 80% da área, a nossa só é 20%. Então, assim, eu não quero ver o meu estado pobre. Me entristece de ver o produtor nessa situação, de ver a saúde das pessoas na cidade nessa situação. Então, o que acontece? Eu, como produtor, como acriano, eu quero o bem do meu estado, eu quero a prosperidade do meu estado. Então, assim, eu vou lutar pelo meu estado, eu quero defender o meu estado, né? Então, eu quero ver meu estado bem. Essa é o meu objetivo, entendeu? Ajudar o meu produtor, ajudar o meu estado. Muito bem. Bacana. Muito obrigado, doutor Luiz, e volte mais vezes aqui quando tiver uns assuntos mais polêmicos também. Né, Isso, a gente tá vivendo, né, um ano de várias situações. Então eu acho que a gente tem muito assunto aí pertinente. Vai ter muita que coisa. a gente, né, vai ter muita pauta para se discutir, para falar, né? E eu vou, desde então, me deixo de prontidão, assim que sempre que precisar, para uma conversa dessa, uma reunião, uma visita, no ramo da indústria frigorífica, se precisar de uma orientação a produtores, no ramo da comunicação, tipo, se precisar que fale alguma coisa, eu estou aberto à disposição. Beleza. Porque, como eu deixo aqui, eu reitero, eu estou só criando, eu quero ver o meu estado próspero, eu torço pelo meu estado, entendeu? Então, eu estou à disposição de vocês para o que precisar, eu estou à disposição. Beleza, Luiz. Obrigado. Luiz. Gente, olha só, aproveitem, você que estão aqui no nosso canal do YouTube, compartilha, manda para aquele produtor que precisa de uma orientação, tem uma dúvida, o doutor Luiz citou várias questões aqui práticas do dia a dia do direito agrário e do direito ambiental. Tem o checklist do produtor que você pode também compartilhar com aquele produtor que precisa ficar mais antenado para depois não ser pego de surpresa. Vai no nosso YouTube aqui no nosso link, compartilha aí nos grupos do WhatsApp e segue a gente também no nosso Instagram, @folharural_. Inclusive os cortes vão para lá, né? Isso aí. A gente precisa alimentar a nossa rede. É isso mesmo. Vamos lá, gente. Todo mundo junto para levar o agro cada vez mais longe. Obrigada, Kilson. Quero agradecer a presença da Crisna. Foi uma satisfação poder fazer essa entrevista aqui com uma pessoa que tem experiência no assunto. Acredito que eu vou aprender muito com você e eu te agradeço por fazer parte desse projeto. E também quero aqui deixar meu elogio à Crisna, que acho que uns 10 dias atrás, no máximo, teve um evento lá na OAB que eu participei, que foi os escritórios, né, de contratação, e você... Uma feira de networking para jovens advogados. Exatamente, a feira de networking para jovens. E você estava lá, e eu estava na comissão ajudando lá fora, mas não pude sentar lá e ver lá a sua palestra. Nós falamos sobre a comunicação de impacto, para ajudar os jovens advogados a serem escolhidos pelos escritórios. Então, assim, eu quero também parabenizar a nossa, né, o merecimento, o mérito que a nossa OAB teve, sim, tendo uma profissional como você junto lá, palestrando e levando esse desenvolvimento lá também. Em nome da OAB Acre, eu quero agradecer também o serviço prestado que você prestou lá. Obrigada, doutor Luiz. Tá? Comunicar é a habilidade mais rentável do mundo. Já vendi meu peixe, já. É isso aí. Obrigado. Pessoal, quero agradecer. Ficou aqui o nosso episódio dessa nova temporada que se inicia. Fica ligado, acompanha a gente nas redes sociais. Vai vir muita coisa interessante, bate-papos que vai conectar você com esse mundo que a gente vive, com o agronegócio. E também a gente acabou falando aqui um pouquinho, esse ano é um ano de eleição. Fica aqui o convite para os principais candidatos que quiserem fazer parte.
e vir aqui vender seu peixe, o momento é agora, o ano é de vocês. Agora é a oportunidade, a gente quer escutar justamente quem tem alguma coisa para oferecer para o nosso setor também. Fica o meu convite e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.